Isso aqui é protesto, mano. Ei, calma lá. Isso aqui é protesto, mano. Isso aqui é protesto. Yeah. Yeah. É o que a Frelimo está nos fazer. É o que a Frelimo está nos fazer, mano. A geração insurgente é um movimento crescente entre os jovens moçambicanos que se levantam contra a crise política e as injustiças sociais que o país enfrenta. Após as recentes eleições presidenciais, muitos jovens se sentem frustrados e desiludidos com um sistema político que não cumpre as suas promessas. Este descontentamento é amplificado pela capacidade da juventude de se mobilizar através das redes sociais, que se tornaram plataformas essenciais para expressar reivindicações e organizar protestos. Como avalia o papel da juventude na política moçambicana? Nos últimos 12 meses, Moçambique está com uma participação da juventude muito mais ativa, comparativamente com o momento anterior. Os jovens estão mais atentos àquilo que é a ação dos governantes, os jovens estão mais receptivos e reativos. Os jovens conseguem aprovar ou desaprovar tudo aquilo que se discute na área política. Essa característica colocou uma nova consciência da juventude de 2000 para cá. E qual é essa a consciência? Já não vamos contestar a governação, vamos contestar o governo. Já não vamos contestar a maneira de gerir, vamos contestar o gestor. É aí onde a geração a atual da juventude vai às ruas contestar os resultados eleitorais para que, primeiro, se reponha a verdade eleitoral e, segundo, se mude e haja uma alternância de poder. A juventude agora já não está preocupado se quem vier vai governar bem ou não. A juventude está demonstrada por aquilo que eu vejo nas redes sociais, que eu vejo nas manifestações, nas conversas, no dia a dia. A juventude está a tentar passar uma mensagem. Não queremos mais continuidade da vossa governação. Já percebemos como vocês governam, temos domínio de como vocês governam, agora queremos experimentar uma nova governação. Uma coisa é contestarmos apenas o resultado eleitoral. Ok. Outra coisa é contestar que alguém tome poder para continuar a governar. Se for analisar, a juventude que se une para contestar não é uma juventude específica que está, por causa da via partidária, a contestar um resultado que não é correto. Não. Nós temos esse grupo social, mas também temos um outro grupo social de jovens que não se importam de que partido são, mas não querem a continuação da governação de um determinado partido. Como a insurgência juvenil afeta a estabilidade do sistema político de Moçambique? É o seguinte, é preciso compreender que a soberania numa nação, ela reside no povo. O povo é que concede, por mecanismos legais, a um determinado grupo
de pessoas representadas por partidos na Assembleia da República o poder para decidir o seu destino. Quando este mesmo povo sente de que há uma traição, são responsáveis, ela tem a autonomia de retirar este poder. O povo se recusa a aceitar que, por via destes resultados eleitorais, que pelas evidências têm demonstrações claras de alguma fraude, mesmo que não seja realizada alguma fraude, ela não deixa tranquilo quem deve dar o poder. O povo está a recusar-se de dar poder pela soberania que lhe assiste a quem eles acham que não é de direito. Quais são os riscos de uma mudança substancial no sistema político caso o movimento juvenil continue a crescer? Moçambique já estava desgovernado faz tempo. Assim sendo, Sim. a juventude moçambicana não tem muito a perder. Porque, visto que a governação não dá nada de concreto à população, não dá emprego, não dá saúde, não dá nada de concreto, Sim. então, toda manifestação intensa que vai resultar em desordem pública, vai resultar em colapso da economia, que já está colapsada, vai resultar em excessivas mortes para a juventude. É preferível esta via Uhum. para que depois se reponha a ordem, que espera-se que depois venha um período estabilizado. De alguma forma as pessoas querem dizer que nós existimos. Este país é nosso! Salva Moçambique! Este país é nosso! Salva Moçambique! É mesmo um fator social, é mesmo um fator de consideração, de participação, de ter a voz, não é? Ter alguém, ter a capacidade de falar e ser ouvido, de dizer que isto não está bom e de fato isso ser tomado atenção, de sentir que de fato há um feedback, há uma caixa ali de ressonância, quando nós gritamos há uma resposta e não sentir sempre desprezo, quer dizer, a total exclusão em relação à informação, em relação a oportunidades como emprego. As manifestações têm na sua origem uma frustração, né? Frustração, digo, em termos de expectativa, esperava-se muito mais de quem nos dirige, quem está responsável pelos nossos destinos, e também essa frustração é econômica, mas essa frustração é social. De alguma forma, eu acredito que a juventude está a ganhar uma consciência política, vou dizer assim, uma consciência política que parecia estar adormecida, né? Parecia inexistente. E parece que se entende que o protagonista, né? O protagonista da ação pode ser de fato jovem. Os especialistas apontam o desemprego, a corrupção e a exclusão social como as principais causas da insatisfação juvenil. Para muitos jovens, a política moçambicana é vista como um sistema que não garante um futuro melhor. Este sentimento de exclusão é um combustível para os protestos, enquanto a juventude exige mudanças no sistema. Como é que vocês analisam essas manifestações? De uma forma geral, como é que vocês olham para essas manifestações? O que leva os jovens a se manifestar contra o governo? Eu penso que é uma combinação de vários fatores. Certo. Do lado nós podemos ver causas estruturais, razões estruturais, e também temos o processo eleitoral que também pesa sobre as causas estruturais. Quando me refiro às causas estruturais, nós podemos constatar que as manifestações que nós temos observado têm raízes profundas com questões socioeconómicas, políticas que temos vivido no nosso país. Eu penso que os jovens encontraram
insatisfações em comum, daí eles mobilizaram-se em prol de uma mesma causa. Vejo também aqui a questão da transparência nos processos eleitorais. Os jovens reclamam porque não há transparência política nos processos eleitorais, então é desse modo que também acabam mobilizando-se, porque compartilham da mesma insatisfação em relação aos mesmos assuntos e viram nisso um mesmo objetivo para que se pudesse lutar em prol da mudança do mesmo. Eu acho que os motivos, as motivações que levam os jovens a mobilizarem-se contra o governo são claras, tanto para nós, assim como o próprio governo. Porém, infelizmente, o governo finge demência em relação à situação em que o país encontra-se. Eu penso que é hora do governo entender que, olha, este país é também nosso, não é de uma parte da população moçambicana. Nós, quando nos dirigimos às urnas para eleger um dirigente para Moçambique, nós não estamos a elegê-lo para ele satisfazer as suas próprias necessidades, não. É para trabalhar para nós. É hora do governo entender que, olha, eles ou abandonam um cargo para outra pessoa ou começam a agir, porque são mais de 40 anos de independência, mas o que acontece é que parece que Moçambique está a viver um retrocesso. Nos dirigimos às ruas, infelizmente, para cobrar o básico, o mínimo. É o mínimo que o governo deve fazer. A sociedade moçambicana cansou de promessas falsas. Tanto é que, mesmo se o Venâncio estiver no poder, acredita, o povo não vai arrefecer por causa disso. A Zagaia cantou, recantou, e quando ele foi ao seu descanso, nós começamos a perceber o que ele falava. Começamos a ter consciência sobre tudo que vinha acontecendo antes dele partir. Então, o Venâncio, nessa cena, né, foi aquele em que os jovens se viram nele. Fomos abraçados. E esse sentimento de pertença é muito importante para a juventude. Porque, ultimamente, nós percebemos que somos excluídos. Então, quando aparece alguém que te dá um braço, te dá um amparo, tu abraças aquela pessoa. Eu quero saber, na verdade, eu falar sobre essa questão de identidade juvenil em relação à nossa Em relação ao patriotismo. Sim. Se ainda há patriotismo. Sim. Eu penso que já não há patriotismo, se é que alguma vez houve, porque há aqui um senso de divisão perante as pessoas. E para eu ser patriota, eu ter amor à pátria, eu preciso primeiro ter o sentimento de pertença, eu preciso sentir que pertenço a algum lugar. E eu acho que um bom exemplo do quão o patriotismo está a ser degradado é, primeiro de tudo, o terrorismo em Cabo Delgado. Porque tem-se falado muito e algumas pesquisas trazem aqui a questão da facilidade que os terroristas estão a ter em instrumentalizar os jovens. Então, a questão que devia ser feita é por que os jovens estão a ser instrumentalizados? Por que há essa facilidade em instrumentalizar os jovens? Mesmo a questão do Venâncio agora, disse muito que ele está a instrumentalizar, mas a questão de fundo que devia ser colocada, devia ser por que há facilidade em instrumentalizar os jovens? Então, seria essa resposta que iria, se calhar, resolver os problemas, porque se é fácil tu me instrumentalizares, é porque eu já estava insatisfeita com algo. Tu não vais conseguir instrumentalizar um jovem que já estava satisfeito ou já sentia-se num nível mínimo de satisfação. Então, eu penso que devia se responder essa questão, em vez de apontar, se calhar, para o Venâncio, porque o Venâncio não é o foco do problema. O foco do problema são as questões sociais e econômicas que têm vindo a se degradar e têm facilitado muito a instrumentalização dos jovens. Os jovens estão frustrados com a questão de serem moçambicanos. Qual o significado dessa manifestação? Para mim, dois aspectos. O significado destas manifestações, o primeiro aspecto é que estamos, para mim, estamos diante de uma situação em que nós, como jovens, estamos a partilhar uma experiência comum. Estamos a enfrentar os mesmos desafios, que é o desemprego, a falta de oportunidade. Não temos tanto espaço assim para participarmos na vida política do nosso país.
E isso acaba criando uma frustração. Por conta dessa frustração, isso pode nos conduzir a um segundo aspecto, que é a criação de uma narrativa comum, de que nós estamos a ser privados de alguma coisa e o significado dessas manifestações é, na verdade, lutarmos, como eu como jovem quero fazer parte, quero ser um dos agentes da mudança social, política e econômica do meu país. O Estado tem que parar de querer mostrar que está bem. Sim, nós como Estado, pessoas também, temos que parar de querer mostrar que as coisas estão boas. Começamos a pensar no sentido humano. O presidente tem que despir-se de partido, pegar o lado humano dele. E se fosse o meu neto? E se fosse o meu filho? Ele tem que entender que estamos numa situação Então, para triste e perigosa. essas manifestações estão a produzir algum efeito? Sim, estão a produzir efeito, sim. E Tanto é que vemos todos os dias a correrem de um lado para o outro para as conferências. Outros até fazem conferência, depois dizem que não hão de responder nada, mas chamaram para uma reunião, não hão de responder nada. Então, são essas coisinhas todas que parecem insignificantes, essas correrias de um lado para o outro, porque não, o ministro da Defesa está ali hoje. Eu nem conhecia o ministro da Defesa. Para si, pessoalmente, esse ajuntamento juvenil, ou podemos chamar essa insurgência juvenil, é importante. De veras importante, muito importante. Ok. Independentemente de quem for tomar o poder, já haverá um alerta de que estes aqui estão acordados. Seja Venâncio ou permaneça mesmo o Partido Frelimo, mas haverá aqui um alerta de um povo acordado que por muito tempo ficou adormecido. Certo. Então, eu penso que esse alerta vai fazer com que os governantes façam algum esforço para mudar alguma coisa, principalmente para os jovens. Finalmente eu percebo que as coisas na juventude moçambicana começaram a mudar. Nós começamos a nos interessar pelas coisas que acontecem no nosso país. Mudamos aqueles pensamentos de, olha, esse país já tem dono, o que acontece não me interessa. Finalmente, esses pensamentos mudaram. Finalmente, exatamente, nós nos interessamos pelo que acontece. Afinal, deve ser assim. O que acontece e deixa de acontecer em Moçambique nos diz respeito. Certo. As coisas não podem acontecer debaixo dos nossos narizes e nós ficarmos indiferentes a isso. Nós não precisamos ser políticos para nos interessarmos ao que acontece dentro do nosso país. Certo. E eu espero que as coisas mudem, porque este é o nosso objetivo. Não podemos nadar e morrer na praia. Então, a nossa luta não pode terminar assim. Não podemos fazer tudo isso e no final das contas ser em vão. Espero que o cenário mude. Espero que a questão do vandalismo, das violências mude também. E dizer que, olha, tudo que vai acontecer depende da reação do outro lado. Eu vou repisar muito essa questão. Esse país é nosso, é de todos nós. Não é de uma parte, tal como disse no início. Então, nós devemos criar condições para vivermos bem. Nós jovens temos ambições. As nossas ambições não podem terminar assim, porque nosso país não permite que nós exploremos essas ambições que temos. Nós não podemos olhar para o nosso sucesso para fora do país. É possível fazer tudo isso, termos algum sucesso aqui dentro. Então, nós precisamos dessas oportunidades. Precisamos fazer Moçambique ser de todos, não dizermos o país é de todos nós, mas depois na prática não verificarmos isso. E eu gostaria também de parabenizar o povo moçambicano em geral, porque eu notei uma coisa muito bonita nas manifestações. É que diferente do que registrou-se na luta de independência para expulsar o colonialismo, havia aquela questão de dificuldade de unir o povo por causa das diferenças étnicas, regionais, mas hoje eu vejo um Moçambique muito mais unido. Eu não estou a ver aqui pessoas a dizerem, Nampula, Maputo. Estou a ver pessoas a dizerem, esse país é dos moçambicanos. Então não estamos a ter essa dificuldade, não estamos a falar de divisões étnicas ou religiosas ou regionais. Estamos a ver um Moçambique mais uno. Isso é fruto de um processo de unidade nacional. Isso é muito bom. Embora isso esteja a ser visto ou
referenciado em um contexto não muito bom, que é um contexto sangrento que estamos a enfrentar agora, mas eu estou a ver que os moçambicanos estão mais unidos do que nunca. Então, parabenizar por isso e que depois da luta terminar, que essa unidade possa continuar. A insurgência juvenil representa uma ameaça direta ao status quo político de Moçambique. Jovens de diversas partes do país estão a questionar a autoridade das instituições e a desafiar o sistema político estabelecido. Essa insurgência não é apenas uma reação ao desgoverno, mas uma ruptura geracional que põe em causa as estruturas de poder que, até agora, têm se mostrado inflexíveis e desconectadas da realidade da maioria dos cidadãos. A luta da juventude moçambicana desafia as elites políticas e propõe uma nova forma de governação, onde a participação ativa da sociedade seja a chave para um futuro mais justo e inclusivo. A geração insurgente está a moldar o futuro de Moçambique através da mobilização, da luta por direitos e da participação ativa. Os jovens estão a criar um novo cenário político, mais inclusivo e representativo. O que parece ser uma crise pode, na verdade, ser o começo de uma nova era política para Moçambique.